E o tema nosso, na verdade, é para falar de microservices. Então, a gente está fazendo só um pré-aquecimento. O esquenta. O microserviço. Mas, O esquenta. de certa forma, a gente falou de tantas possibilidades que o microservice também não nasceu do nada, né? Teve todo um... Sim. Então, a gente pode começar por aí, já que a gente já está todo mundo falando da computação, da ciência da computação. Pô. Vamos lá, pode começar, Alexandre. O que você entende de microservice e de quando que você acredita que... Só uma história, pode contar a historinha e depois Legal. o Cavazza também. No começo, né, Deus criou o monolito. Por favor, Mas será que foi distribuído? Ou foi um monolito? Será que hoje em dia um monte de microserviço não é monolito distribuído, disfarçado? É uma possibilidade. Agora, eu ia trazer quando a gente está falando de microservice, a gente está falando de arquitetura monolítica de microservice, ou a gente está falando da aplicação monolítica. Então, é só para confundir um pouco, mas a aplicação é uma coisa e a arquitetura é outra. Sim. Então, eu posso dizer, só para facilitar, a gente fazer a introdução e aí o Alexandre faz a historinha lá. Vamos pegar o Go. Sim. Compilei o Go. Ficou compilado. Um build, fiz o build, gerou um binário. Ele é um monolito. Teoria, sim. Ponto. Teoria não, na prática. Sim. É monolito. Da sua definição de A ideal. aplicação é monolito. Sim. Não a arquitetura, a aplicação. Tá. Né? Ou seja, a arquitetura Entendi ficou seu na ponto. camada de como fazer, né? Entendi Ali seu eu- ponto. Tá tudo que ele precisa tá contido ali nele. Self-contained. É um monolito. Entendi seu ponto. É um Precisa de uma monolito, JVM, mas é aplicação. Uhum. Uma aplicação. Uhum. Esse monolito, ele pode ser um servlet, ele pode ser um microservice, Uhum. ele pode ser qualquer outra coisa. Entendi seu ponto. Mas a aplicação, ela é monolito. Toda contida naquele pacotezinho binário que eu tenho. Agora, exatamente. Uhum. Ou seja, você fez um monte de lib, chamou um monte de lib, está tudo em binário. E se você compilou de forma estática, melhor ainda. Você independe de sistema operacional. Olha que maravilha. Sim. Isso foi o grande pulo. Isso Sim. foi um dos grandes. Agora pega outra tecnologia. Pode ser o PHP. É uma PHP da vida. Boa. Você falou que fez PHP, né? Java, PHP, estava na sua lista. Já PHP, sim, PHP. mas PHP. O PHP, ele já não é um monolito. Ele depende de um Ele é externo. distribuído. Deixa eu enxergar para ver e me corrija se eu tiver Claro. errado. Ó, o PHP está aqui, os arquivos. Uhum. Na hora que você chama um arquivo para executar, ele tem que compilar isso em tempo real. Então, em tempo de execução, ele compila. Ele é um JIT, Então, né? quem compila ele? É um outro cara. Just in time. Sim. Ele Então- depende de outro então cara. Ele está todo distribuído para um cara gerar o código dele. Disclaimer, tá? Então ele não é monolítico, né? Ele está distribuído. Isso no PHP até onde eu acompanhei. Daqui Não é de isso? 5 anos pra trás, 5 anos pra Nossa, cá, eu não sei como é eu que fica. acredito que ficou a mesma coisa. Eu não sei se... Porque, tipo, por exemplo, o Facebook, Mesma ele usa coisa. um PHP, que acho que eles reescreveram a engrenagem C. De certa forma, você tem que ter um módulo para compilar. Tem seu ponto. Ele não existe por si Sim. só. Não existe por si só. Agora, você pode ter outras alternativas, compilar ele, fazer ele ficar igual o binário de C, beleza. Sim. Mas, nativamente, só para entendimento, ele é distribuído e está sendo executado em termos de execução. Quer dizer, está sendo compilado em termos de execução. Entendi. A nível de aplicação, você está falando que o PHP, por É ele... mais distribuído do que o monolito. Isso, porque ele depende de... Uhum. Ele não é um pacote único. Não é. Ele está espalhado em vários É. arquivos, ele Você ainda precisa de depende vários serviços para fazer ele de um funcionar. externo executar ele. É. Poderia ser um argumento válido. Não, eu só estou imaginando Sim. aqui. Eu poderia pegar outra tecnologia parecida e etc. Eu só dei porque você falou. Não, o Java, você poderia pensar a mesma coisa. Exato. Java, por favor. Você vai ter um jar principal que vai depender de outros jars que podem ou não estar localizados na pasta do projeto ou no sistema Ainda tem a máquina virtual. e deve ter a JVM. Isso aí. É isso aí. A gente diminui um pouco com o shade, né? Que você consegue basicamente juntar tudo Sim. em um grande jar, mas você ainda tem a JVM atrás. Sim. E aí eu acredito agora que a tecnologia ainda vai facilitar dependendo do problema a ser resolvido. Algumas vão dificultar, porque não nasceram para aquilo, e outras vão facilitar, porque nasceram para resolver aquele problema. E aí o microservice, para não confundir, eu estava falando de aplicação, mas a gente está falando de arquitetura. Arquitetura de microservice. E arquitetura monolítica. Sim. Agora, por favor, era só para poder esquentar. Ah, e a galera boa. começar a pensar. Nada para criar tumulto e nem briga, por favor. Legal. Pode falar, quer Alexandrão. puxar? Por favor. Acho que eu vou puxar uma provocação e acho que você pode Legal. trabalhar em cima e comentar do acho que você achar melhor. Deixa eu ver se- É legal a gente lembrar por que as coisas... Porque
assim, por que nasceu o microserviço? Né? Tipo, as pessoas o mundo começou, em sua maior parte, com monolito. Perfeito. E aí chegou uma hora que a galera começou a olhar e falou assim, olha, não tá dando mais a arquitetura de monolito, empresa X ou ambiente X não tá atendendo. E aí começou-se a falar em microserviço a partir desse momento que o pessoal começou a perceber algumas limitações que o monolito tinha para atender alguns casos específicos de algumas empresas. Perfeito. E aí o pessoal foi levantando mais bolas, mais defeitos e qualidades do monolito e microserviço, e aí isso foi vindo à tona, né? Sim. E a gente foi debatendo em cima disso. Eu acho que no início, né, no começo, todo mundo escrevia monolito. Quando você vai começar a maioria dos projetos que eram começados eram uma aplicação única, codebase único. Você coloca lá, você pode ter uma separação. Front-end e back-end. Front-end e back-end era a mesma coisa, né? No PHP era a mesma coisa, no Java era a mesma Eu coisa. tenho algumas observações em cima disso, mas pode continuar. O .NET era a mesma coisa, tinha o Windows Form lá que você metia. Mas aí, já aproveitando nesse ponto, Claro. a tecnologia não te leva também a um eu não diria uma má programação, mas te leva para um caminho que talvez não seria o melhor. Só que você não consegue perceber isso melhor, porque você não está naquela época. Mas eu acho que é porque Hoje nós percebemos isso. Mas eu acho que é porque você trabalha com o que você tem. Por exemplo. Tudo bem. Tipo assim, os primeiros carros Então, pareciam com carruagem. Entendi. Porque a referência que o cara tinha era aquela. E a gente não sabe o que é melhor. Mas, então a tecnologia influencia, Com sim, certeza. todo o desenvolvimento, seja de microserviços, monolitos. Quando o pessoal pensou em web, a primeira coisa que eles pensaram pegar uma aplicação desktop e botar no browser. Tanto é que nasceu o Windows Form e o .NET, nasceu o Applet no Java. Pois então. Os caras falam assim, então tá, precisamos ter no web. Vamos tentar pegar o que a gente tem aqui Isso. e reaproveitar e fazer tudo. Eles viram que não deram certo. Atendeu alguns nichos de mercado, mas depois viram que não era o ideal, vamos colocar assim. E a galera foi inteirando em cima disso. E aí a segunda coisa que eles pensaram, vamos tentar separar front-end e back-end na web. Tudo isso que você falou tá perfeito. E antes disso tinha um Flash, brincadeira. Tinha o tô zoando. Mas o PHP, por exemplo, né, voltando ao PHP, claro. Você trabalhou com o PHP. Eu poderia falar do Python também, mas o PHP eu acho que está mais coerente aqui com a situação, porque ele te leva para um nicho, para uma forma de programar que foge do que nós temos hoje melhor prática. Foge muito. Fugiu demais, né? Fugiu demais. Porque acho que era pela época da experimentação. Época da experimentação. Porque o cara não tinha nada para trás. Não tinha referência. Isso, a referência dele era nula. Era nula, era quase nula, né? Mas tinha muita coisa. Tinha um pão, né? Tinha. Mas não tinha nada. E a informação não corria na velocidade que corre hoje. Não corre. Então o cara fazia o monolito dele em PHP, tava funcionando, se ele entendia o que tava lá. Mas de certa forma, eu acredito que é diferente de uma empresa de alto desempenho, uma empresa de profissional que trabalha com aquela tecnologia para algo muito profissional. Sim. Igual um profissional, um atleta. Eu acho que escala foi um negócio que também ajudou as pessoas a entenderem isso. As coisas não tinham tanta escala antigamente. Verdade. Hoje em dia tem muita escala. Concordo plenamente. Verdade. A velocidade de crescimento de qualquer tecnologia, o número de usuários era muito menor. A curva era muito menor. Você tinha que aguentar muito menos coisas. E você não percebia isso, porque a gente é dessa época e não percebia. E fala, caramba, por que a gente não percebeu? Eu não percebia. Hoje em dia você não percebia que você não deveria ir para aquele caminho, porque você não tinha escala, você não tinha nada para te forçar a pensar em outra coisa. Eu acho que quando você não tem escala, você tem mais tempo. Isso. E você consegue conviver com... Quando você escala mais devagar, você consegue conviver com problemas mais tempo. Exatamente, é isso mesmo. Por isso que as tecnologias mais novas acabaram mostrando um desempenho monstruoso, fenomenal. Porque eles fizeram em cima desse problema. É porque eles olharam para trás e falaram assim, o que esses caras fizeram de errado? Isso. Não foi isso? Então beleza. Isso a gente não vai fazer. Exatamente. E não falava-se nem de concorrência, a gente só falava de concorrência ou de faculdade. Sim. Dava muito trabalho trabalhar com thread, trabalhar com paralelização e etc. Se você fala de concorrência, você fala aproveitar multicore. Multicore é recente, Pois é. Na época não se falava muito sobre. Falava, mas era pouco. Na academia, falava mais, claro, na indústria da computação em geral, mas no mercado mesmo era pouco aplicado, assim, direto. Né? Agora os games já tinham isso faziam isso o tempo todo, né? Sim. De forma mais complexa. Não, é isso, é bacana. Você ia falar do microservice? Tá, legal. Cara, eu entendo assim, monolito, o pessoal tem muita coisa contra, assim, né? Muita gente não gosta da ideia de monolito, mas eu já sou um pouco mais do contra. Eu acho que o monolito ele é muito bom
quando você tem contexto muito bem definido dentro do seu monolito. É só você não, eu também sou a favor. Acho que Sim. Eu não tenho que comprar vejo ideia. por que Sim. uma startup hoje em dia ela deveria iniciar dentro de um monte de microserviço. Concordo com você plenamente. Eu acho que é gastar tempo, recurso e esforço necessário. Alexandre, eu tenho que concordar com você. Eu tenho o mesmo pensamento. O melhor software é aquele que atende os requisitos daquele momento. Exato. Exatamente. E cada, uma É. startup, ela cresce muito rápido para ela entender como que ela vai distribuir. Pois é. Como que você pode gerar um serviço que tem um contexto daquele Mas ponto, se não vai durar uma semana, às vezes, É aquilo a tua charada. dentro do teu produto. Sim. Né? É isso mesmo. Então- Eu também tenho o mesmo pensamento. Eu gosto muito dessa ideia, cara. Começa com monolito. Claro, Deixa tudo muito claro, assim, contexto extremamente É porque bem o monolito é definidos. simples também para isso. raramente essa empresa a sua ideia vai fracassar por causa Dificilmente. do monolito. Exato. Vai fracassar exato. por outras coisas. Agora o Cavazza aproveitar aqui, você vai voltar. Eu só para mim não esquecer. Cavazza colocou fez uma colocação que foi uma explicação de um curso da Gartner que eu participei e uma das perguntas, né, que era de microserviços também, fazendo CQRS, parte desse CQRS e tal. A gente vai chegar lá, a gente pode falar sobre Boa. isso. E aí o cara, o que é o microservice? Definir pra gente o que é o microservice. Foi a sua definição. Ah, foi a minha definição? Foi a que você deu agora. A gente sabe que não é nossa, né? Porque Sim, alguém não, já minha, falou né? isso no passado, É. Nunca nada. É bom deixar. Mas exatamente o que você falou, né? O cara falou, então define microservice. É exatamente isso. Boa. Lembrando que É o que atende ao requisito. É o que atende ao requisito. Atendeu o requisito? Acabou. Só que a gente sabe que é um pouquinho mais detalhado do que isso, é um pouco mais específico. Mas a definição uma das definições é exatamente essa. Tem que atender o requisito. A gente não faz nada sem o requisito. Sim. Qual que é o requisito? Usar a tecnologia X. Ah, mas aí não, é a X. É o requisito. Exatamente. Né? Tudo se resume no requisito, pelo que eu percebo. Concordo. É porque a gente tem aquele negócio de criar uma coisa e querer que ela dura pra sempre. É, Quando você tá ou usar uma coisa para tudo. Né? Isso, aí assim, quando a gente trabalha com software, você percebe que as Eu coisas que você sofri cria... demais no Linux. Eu tentei usar o Linux para. Eu tô no Linux. Aqui é Linux, é uma forma. Isso é uma forma. Você quer usar para tudo, não dá, cara. É, exatamente. Acaba sempre tendo um apego emocional, que é legal. É legal, é humano, né? Sim. Eu não sou contra, hein? Sim. Apego emocional. Não, mas faz parte do... Senão eu não falava de boa. Tanto é que nas empresas, você vai ver essas empresas... o Google começou com a mesma engrenagem de busca? Claro, Não, ele fez 40 claro. vezes a engrenagem de busca. Claro, deles. e uma das engrenagens, só para posicionar na história, nasceu aqui, não, no FMG. Pois é. Tem um pedaço pra ir daqui. Exato. Tem toda a história bacana. A gente podia trazer alguém do FMG, né, cara, para Vai contar ser as do caralho. histórias. Pessoal de Genial. lá. Um dos melhores livros de algoritmo de complexidade foi feito aqui também. Sim. Né, pro professor daqui. Né? A gente tem uma equipe acadêmica aqui muito boa. É, fenomenal. Na FMG, assim, Fenomenal. é um privilégio ter Claro, esse pessoal por aí, claro, assim, claro. essa proximidade. É outro nível. Sim. É outro nível. Agora, voltando ao que a gente estava falando de... O Monolito, Alexandre colocou um negócio microserviços. do caramba, mas só para complementar o que ele Claro. falou, dependendo da tecnologia que você usa para construir um monolito ou um microservice, vai corroborar. Qual que é aquela palavra que a galera gosta de usar? Corroborar? Eu tô zoando. É um português Acho que é isso antigo, mesmo. não é isso? É. Pois então, você consegue deixar tudo muito flexível. Vou pegar a tecnologia Go. Pode Uhum. ser? Pode, Ah, claro. Se eu construir um monolito em Go, é muito mais fácil eu fazer o inverso, quebrar ele em microservice, do que o inverso. Então, se eu começo construindo um monolito, e à medida que vai evoluindo a aplicação, eu consigo fazer a observability dele, Uhum. e consegue granular conforme a necessidade, por exemplo, Eu entendo que ele É precisa ser muito- quebrado. é muito É. mais fácil eu começar do monolito do microservice do que o inverso. Com certeza. Isso aí é um ponto que... Eu estou falando da tecnologia específica. Ah, de não, Go. com certeza. Você entendeu? Diferente o caminho inverso não bate isso. Não é? O caminho inverso Não é? eu não conheço. Você entendeu o que eu falei? Pouquíssimas pessoas fizeram o caminho inverso. E é difícil pra Eu caramba. desconheço. Quem fez mais, eu acredito que tem. No mundo tem de tudo. Não tem dúvida. Acho que a Amazon fez. Fez. Quando eles saíram daquelas lâmbidas que processavam. Mas o do sistema de cérebro. monitoramento deles, né? Não, foi não é de Algum vídeo, não foi, pedaço não? de sistema. Foi, acho que monitoramento que esses aí, cara. Eles tinham um sistema que tinha lâmpada, que botava no bucket, outra botava na fila, outra lâmpada pegava da Acho que fila foi no sistema de monitoramento da parte de do vídeo. vídeo, né? Pois A é. parte de vídeo, né? Mas Mas assim, entenda, é muito específico. Sim. Muito E o específico. use case tem que ser muito Muito bom específico. para você voltar, né? Exatamente. Assim, é uma forma de ver alguns problemas
alguns problemas que nós temos para abordar na aplicação. Isso não funciona para tudo, mas na grande maioria dos problemas que eu vejo de aplicações a serem desenvolvidas, se você começa de monolito para microservice, dependendo da tecnologia que você está usando, no caso Go, é muito flexível fazer o inverso. Né? Falar, beleza, então vamos tirar aqui e vamos fazer um microservice desse pedaço. O que é um microservice desse pedaço? Entendi. Pode ser a função, pode ser um conjunto de funções, pode ser um conjunto de métodos que não é função usando interface em Go. Enfim, você pode separar esse cara com muito mais flexibilidade. E essa aplicação monolito pode estar conversando com esse serviço de qualquer forma. Né? Sim, é muito mais fácil separar começar a fazer do que você fazer o inverso. Estrangular. Até que você precise basicamente quebrá-la inteira. E o que é a aplicação hoje? Não, se for exposta, você tem as rotas. Ou as rotas está tudo em um lugar, ou ela está separada. Tá para Jungueira, você vai tirando rota por rota, na hora que você vê, acabou. Sim, concordo contigo. Fica mais tranquilo. Eu acho que o maior desafio é a galera, é você saber qual que é o momento. Quando que uma aplicação... Sim, não, esse é o mais complexo. E aí vem o tech leader, vem um arquiteto. Eu não sei como é que é lá, eu gostaria de ouvir, mas esse tem, dependendo do nível da companhia. E a gente sabe que tem empresas que não tem nem arquiteto, não tem nada. Tem um developer que é o full stack, que conhece pra caramba de tudo pouco. E ele vai dar o jeito dele para funcionar. Sim. Tem meu respeito.